Que a graça e a paz de Cristo seja com todos neste dia do Senhor, em que consagramos ao Senhor, em que reservamos a maior parte do tempo para dedicarmos a uma busca pelo alimento espiritual, exclusivamente neste período em que nós estamos em nossos lares. Em outras oportunidades estaríamos na igreja. Como não há essa possibilidade, nós queremos nesta noite, nesta tarde, finalzinho de tarde, compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus para a nossa edificação. Gostaria de meditar nesta noite na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, compartilhasse conosco na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, apenas 2 versículos, versículo 16 e o 17. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças neste momento em que lemos a Tua Palavra e pedimos ao Pai que através do Teu Espírito Santo Tu venha nos iluminar, de modo que possamos ser edificados com a mesma, possamos encontrar conforto para os nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de meditar no tema: onde adorar a Deus? Aonde nós devemos adorar a Deus? Qual o melhor local? Existe um local específico para adorarmos a Deus? Nós, nesse período de quarentena, vem às nossas mentes um sentimento de alguns salmistas, lá no livro dos Salmos, quando fala da saudade do templo. Porque, de maneira geral, o local onde a igreja hoje se reserva para adorar a Deus é nas igrejas. E nesse período de reclusão social, é o que mais nós sentimos falta. É claro que existem muitos problemas devido a essa pandemia. Existe o problema financeiro, existe o problema do medo da doença em si. Mas um dos problemas também que tem afetado a igreja é a saudade do templo. Nós podemos observar que o salmista expressa muito bem esse sentimento lá no Salmo 42, versículo 4. Ele diz assim: Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Desculpa. Pois bem, então esse é o mesmo sentimento que nós sentimos hoje, saudade no templo. Além de tanto sofrimento, de tantas pessoas doentes, a perda de pessoas preciosas, vidas preciosas, muitos crentes sentem falta da igreja, da comunhão com o povo de Deus. De modo que Deus sempre traz uma palavra de conforto para nós. E gostaríamos de, nesse texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, tirarmos aqui algumas implicações ou aplicações que venham nos trazer conforto neste momento. O apóstolo Paulo, aqui, amados irmãos, no verso 16, a primeira coisa, ele usa o termo
santuário. Não sabeis que sois o santuário de Deus? O que é o santuário? A que ele está se referindo? No Antigo Testamento, o santuário era uma tenda que ficava no centro do tabernáculo. O tabernáculo era o local onde o povo de Deus fazia o sacrifício através dos sacerdotes, e era onde Deus se manifestava. O tabernáculo ficava bem no centro do acampamento israelita, e era o local específico para ele. Dentro do tabernáculo existia um local mais reservado ainda, que era o santuário, ou lugar santo. Dentro do santuário tinha o Santo dos Santos, que era o local realmente onde ficava a Arca da Aliança, onde só entrava o sacerdote, ou o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas o santuário era o local onde o povo fazia o sacrifício, onde o sacerdote levava o sacrifício. Então o apóstolo Paulo diz: olha, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele está comparando a igreja como o santuário de Deus. Então ele está dizendo que Deus está no meio da igreja. A igreja é como se, aqui a figura é como se tivesse uma tenda e a igreja estivesse nesta tenda e Deus juntamente com o seu povo, habitando com eles, morando com eles, presente com eles. O verbo habitar quer dizer literalmente morar em uma tenda. Então quando ele diz, olha, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ele está dizendo, a igreja está junto com Deus. Deus está com a igreja, habitando entre eles. Deus está presente. É isso que Paulo está dizendo. Mas também existe outra aplicação para este significado. É que Deus está presente não somente na igreja, mas também no coração de cada crente. Não sabeis que sois a habitação do Espírito, que Deus está em vós? Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo disse: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa aplicação também ela vale não somente para a igreja como um todo, mas para cada crente individualmente. Quando no momento do Pentecostes, Deus passou a habitar permanentemente no coração do crente. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? E lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele reforça essa verdade quando ele diz que todo aquele que crê tem o Espírito de Deus. Ele diz assim: quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Temos, portanto, esse privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. Na segunda parte do texto, no verso 17, o apóstolo Paulo vai se referir ao cuidado que Deus tem com a igreja. Diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Paulo aqui, a mesma palavra que está usando no versículo 16, ele está usando no versículo 17. Santuário. Ele se refere à igreja como um todo, que Deus está no meio do seu povo, e se refere também a cada crente individualmente. Um detalhe interessante que a gente tem que ver
é o verbo destruir. Esse verbo destruir, na língua grega original, nem sempre significa apenas destruir totalmente ou acabar. Mas esse verbo ele pode significar corromper, danificar, profanar, maltratar. E dentro do contexto, Paulo está se referindo àquelas pessoas que porventura viesse a prejudicar a igreja, ou qualquer mal que viesse sobre a igreja. Então Paulo está mostrando exatamente o cuidado que Deus tem com a igreja. Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele vai mostrar o contexto, quando ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Então, Paulo está se referindo a pessoas que porventura estavam prejudicando a igreja com heresias, com ensinamentos errôneos, com facções, divisões dentro da igreja. Paulo diz: olha, esse sofrerá o dano. Se alguém vier a profanar, a destruir, corromper, prejudicar a igreja, ele vai sofrer o dano. Deus o destruirá, de alguma forma será punido. Então a palavra de Deus aqui está se referindo, de um modo geral, ao cuidado que Deus tem com a sua igreja. Deus cuida da sua igreja. Deus supre a sua igreja. Seus olhos estão olhando para a igreja com amor, com cuidado, com a sua graça e a sua misericórdia. Explicado esses dois versículos, eu gostaria de tirar algumas aplicações para a nossa edificação nesta noite. A primeira aplicação: a adoração a Deus não se restringe a um lugar específico. Deus não se limita a um lugar específico. Ele é onipresente. O próprio Salmo 139, lá no versículo 7 a 10, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Não se restringe a um lugar específico. Lá em Jeremias, o profeta, no capítulo 23, verso 23, diz: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, não sou também de longe? Deus é de perto e é de longe. Deus está em todos os lugares. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 6, ele vai dar uma instrução muito importante para nós, com relação, quando ele está ensinando a orar. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Então, se Deus ouve a oração do crente dentro de um quarto reservado, um local onde está só ele e a pessoa, não ouvirá também os louvores de um grupo que esteja reunido em qualquer lugar? Não haverá também Deus de compartilhar daquele momento de adoração? De modo que a primeira coisa que aprendemos aqui é que
local para nós adorarmos a Deus é onde nós sentimos o desejo de adorar de todo o coração. Mais uma aplicação. Deus sempre vai defender a sua igreja. Deus sempre cuida da sua igreja. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em profeta Ezequiel, capítulo 36, no verso 28, quando Deus fala que o Espírito desceria sobre o seu povo e ele estaria com o seu povo, ele está se referindo à igreja. Aí ele diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando ele se refere a vós sereis o meu povo, o verbo ser aí tem o sentido de possuir, de posse. Nós pertencemos ao nosso Deus como uma propriedade. Pedro vai falar que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. A figura que ele usa lá no Novo Testamento, no grego, é de um terreno, de uma propriedade que está cercada, está protegida, porque Deus guarda o seu povo. Ele guarda o seu rebanho em toda e qualquer situação. O Moisés, no seu cântico, lá no finalzinho de Deuteronômio, Cântico de Moisés, capítulo 32, de 9 a 10, ele diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-ma numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-nos e cuidou dele. Guardou uma menina dos olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Não guardará Deus em toda e qualquer situação? E a terceira aplicação: o fato de sermos morada do Espírito Santo implica em levarmos uma vida de santidade. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo. Isso implica numa responsabilidade muito grande. Deus está conosco. Deus está vendo tudo que fazemos. Nós não podemos fugir da presença de Deus. E nós devemos a Ele uma vida de obediência, de santificação. Sede santo porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. E quando nós temos a consciência de que somos templos do Espírito Santo, maior responsabilidade ainda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, de 17 a 20, ele faz essa exigência, quando ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Há uma exigência, há uma responsabilidade do crente de se santificar-se, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 11 também diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então Deus nos santifica, porque vivificar significa santificar-se, mas também nós devemos buscar esta santificação. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Enchei-vos do Espírito, mas não entristeçar. Lá em 1 Tessalonicenses também diz: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito nunca ninguém vai conseguir, porque Deus, ele é eterno, sempre eterno. Ele não subsiste. Aliás, ele subsiste a todas as coisas. Ele é todo poderoso, de modo que nunca ninguém vai poder apagar a chama do Espírito. Então apagar o Espírito aqui significa não crescer espiritualmente, esfriar espiritualmente, não levar uma vida de santidade,
mas pelo contrário, nós devemos encher-se do Espírito, acender cada vez mais a chama do Espírito Santo em nós. Conclusão, amados irmãos. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz, temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais ir para o tabernáculo para adorar a Deus. Não precisamos entrar no lugar santo. Mas nós temos o privilégio, depois que Cristo morreu na cruz, o véu do santuário se partiu de cima a baixo. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, 19 e 22 vai mostrar claramente essa verdade quando ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos livre acesso, portanto podemos adorar a Deus aonde nós estivermos, seja 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 irmãos, mas nós temos esse privilégio de adorarmos a Deus. Sentimos falta do templo, é claro, da comunhão com os irmãos, mas isso não nos impede de nós adorarmos a Deus e prestarmos a Deus um culto em espírito e em verdade. Deus guardará a sua igreja em toda e qualquer situação. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está alimentando o seu rebanho. Deus está usando os pastores para levar as mensagens. Deus está fazendo os crentes crescerem na graça de Cristo e contando seus lares, buscando a Deus em oração, em jejum. O povo de Deus está fortalecendo. Depois dessa pandemia, o povo de Deus vai estar mais forte, nós vamos estar mais compromissados com o reino de Deus. Louve a Deus, agradeça a Deus. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. Encha-se do Espírito Santo que habita em vós, porque vós sois o santuário de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu excelso nome pela salvação em Cristo Jesus. Nós te damos graças porque pelo Consolador, que é o Espírito Santo que habita em vós. Que possamos assim, ó Deus, buscar uma vida de santidade. Possamos encher-nos do Espírito e acender cada vez mais a chama do Espírito em nós. Obrigado porque tu guarda a tua igreja, porque tu protege a tua igreja e ela subsistirá em toda e qualquer situação. Tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.